Então, meu irmão, minha irmã, você que acompanha no canal do YouTube as formações da comunidade Paz e Misericórdia e também as que são postadas no canal do YouTube da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Luís Maranhão, nós queremos mais uma vez acolhê-los. Semana passada nós não podemos, por causa da programação de confissões da paróquia, fazer a transmissão ao vivo. Nesta semana também. Por isso eu estou gravando a quinta formação da Quaresma, dando continuidade àquela formação sobre os pecados capitais, que fazem parte desse trabalho de fazer um autoconhecimento para podermos trabalhar em nós as nossas fraquezas, a nossa humanidade enfraquecida pelo pecado. Coisa que já não é uma novidade. Isso, desde o século III, já é trabalhado dentro da Igreja, através dos padres do deserto e os primeiros monges, né? Então, nós queremos dar continuidade. Nós acolhemos você que nos acompanha através dos canais e vamos iniciar também com uma pequena oração, como iniciamos sempre, colocando tudo sempre nas mãos da Virgem Maria. Iniciemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós estamos dando continuidade, estamos vendo os 7 pecados capitais que não devem ser trabalhados só na Quaresma, mas a Quaresma é o tempo propício para que nós estudemos, aprofundemos, para que a vida inteira, né, com base nesse conhecimento espiritual, nós possamos nos trabalhar. Então, nós vimos na formação anterior, chegamos até o pecado da avareza. Agora nós vamos ver o pecado da tristeza, que também é associado à inveja, né? Então, é um pecado capital que, em algumas listas de pecados capitais, vai aparecer como inveja, e em outras vai aparecer como tristeza. Isso vai depender muito dos padres espirituais que escreveram, que analisaram, que compilaram esse conhecimento teológico espiritual e deram, digamos assim, uma classificação diferente, mas o conteúdo praticamente é o mesmo. Por quê? Você vai entender por que tristeza e inveja, elas andam juntas, de mão dada. São pecado capital que geram outros pecados. Então, primeiro, é importante nós termos a consciência que existe uma tristeza que é boa. É uma tristeza que leva ao arrependimento e à busca de Deus. Aquela tristeza na qual a gente percebe, errei, puxa vida, falhei. E a gente fica triste, né? Mas não porque você está procurando perfeição, não porque você está triste porque a sua imagem foi arranhada, não porque você está triste porque queria que tudo saísse certinho. A tristeza é de não ter correspondido ao amor de Deus. A tristeza de não ter conseguido amar de volta a Deus. Aquela tristeza nesse sentido. Mas também não é uma tristeza para se angustiar, para se condenar, para se julgar, para ficar cabisbaixo. Não. A tristeza, digamos assim, boa, é aquela que me leva a reconhecer a minha falta, a me arrepender e, a partir dali, com a graça de Deus, até com uma boa confissão, se for o caso, retomar o caminho, né? Retomar o caminho confiante na misericórdia de Deus. Ou como diria São Francisco de Assis,
naquilo que nós chamamos dentro do carisma franciscano de trânsito. O trânsito é a morte de São Francisco. E nós temos uma pequena paraliturgia que nós celebramos no dia 3 de outubro, né, que é véspera do dia de São Francisco, em que nós lembramos os últimos gestos, palavras, atos de Francisco antes da sua morte, que é chamada de trânsito. E nesse trânsito, Francisco vira para os frades e diz: comecemos tudo de novo, porque até agora pouco ou nada fizemos. Então, a nossa vida é sempre um recomeço, sem desanimar. Essa tristeza positiva é nesse sentido. É um recomeçar, sem desanimar, sem julgamentos, sem autocondenação. Mas existe uma tristeza doentia, que é ela principalmente que eu quero tratar com vocês e que está ligada também à inveja, né? É quando eu coloco a minha esperança, por exemplo, já vimos outros pecados capitais, eu coloquei a minha esperança na comida, na felicidade, nos prazeres, no sexo, nos bens. Então, eu me enchi de esperança nessas coisas, endeusei estas coisas, mas a gente vai descobrir, inevitavelmente, fatalmente, que os prazeres, os bens, não preenchem. No momento que você adquire ou vivencia essas coisas, te dão um certo consolo, traz um certo conforto, mas daqui a pouco aquilo passa, e se você não está bem consigo mesmo, vem vazio, vem a tristeza, a falta de sentido para a vida, porque a comida, o sexo, os bens não preenchem, né? Então, a pessoa fica triste porque ela adquire essas coisas, ela põe esperança nessas coisas, ela se apoia nessas coisas, e essas coisas não dão aquilo que ela espera. Uma felicidade plena, uma paz interior, um preenchimento interior, um sentido para a vida. Porque elas não são. Na verdade, tudo que Deus criou para nós lembrarmos dele e glorificarmos a ele. Portanto, qual é o pecado do homem e da mulher? Nós pegamos as coisas que Deus nos deu na criação, endeusamos, queremos colocar neles um sentido para a vida e não encontramos, porque são só coisas, não conseguem preencher o nosso interior. Então, daí vem a tristeza, né? Por mais que eu consiga atingir certas metas e objetivos, não preenche. E é essa tristeza que é doentia. Também, quando a pessoa perde, porque eu consegui, mas eu fico triste porque aquilo que eu consegui, ou eu perdi, ou deu algum defeito, ou não era bem aquilo que eu queria, ou não foi perfeito como eu esperava, ou simplesmente eu não tenho mais possibilidade de ter. Então vem a tristeza doentia. Então aí que está o problema de nós nos apoiarmos nos prazeres como sentido da vida e nos bens como sentido da vida. Porque eles podem, e com certeza não nos preenchem, e também vão nos faltar. Eles não são eternos, são passageiros, né? Por isso vem a tristeza. E ainda mais, dentro disso, também existe um outro ponto. A tristeza também pode vir porque, como eu endeusei essas coisas, e eu não consegui, aqui é que está, não consegui. Eu pus a minha esperança nos prazeres, pus a minha esperança nos bens materiais e no dinheiro, mas aquilo que eu gostaria de ter, de conseguir, de adquirir, de sentir, experiência que eu queria viver, não foi possível.
por vários fatores. Na maioria das vezes não é possível mesmo. Ninguém consegue ter tudo. Impossível. Então vem a tristeza também. Então aí você vê uma tristeza doentia. A pessoa perde o sentido da vida porque não adquiriu aquilo, não teve aquilo, aquela meta que foi, digamos assim, idealizada, né? E também é tristeza, olha só, você vê que tem muitos fatores aí que entristecem. Quando a gente se baseia na comida, no sexo, nos bens como deuses, no lugar de Deus, como sentido da vida, que eles não são. O apego, eu me apego a essas coisas. E o apego, o problema do apego é que o apego ele te escraviza ao objeto que você se apega. Você fica dependente daquilo, você fica sem liberdade. Você condiciona todas as suas ações a partir daquele apego. É interessante isso. Por quê? Porque para eu não perder aquela pessoa que eu estou transformando ela em objeto sexual e eu não quero desagradá-la, eu deixo de dizer uma verdade que precisa ser dita para ela. Então eu me calo. Isso vai trazer conflito, vai trazer tristeza, porque eu estou precisando resolver uma situação com a pessoa, mas como eu estou apegado àquilo que ela me oferece, e ao fazer daquela pessoa um objeto, eu não consigo resolver a situação, porque eu não quero perder aquele relacionamento doentio que eu estou tendo com a pessoa, o apego. A mesma coisa com bens, né? Ou com dinheiro, ou com um cargo, ou com um patrimônio. Eu preciso tomar atitudes que, de certa forma, eu preciso renunciar a algo, eu preciso abrir mão de algo. E se eu estou apegado a uma determinada realidade, eu não consigo fazer a renúncia. Eu vou empurrando com a barriga, eu vou não resolvendo as situações, eu vou me omitindo de me posicionar. Por quê? Porque o apego àquela forma de prazer ou aquele bem patrimônio me impede de tomar as decisões que eu preciso tomar, uma verdadeira escravidão. E aí a pessoa vai empurrando as situações incômodas e difíceis com a barriga. Empurrar com a barriga no seguinte sentido, não se decide, não faz o que tem que fazer, não tem liberdade porque está condicionado àquele apego, ao endeusamento de comida, sexo e bens. Então, isso gera tristeza, né? E também pode gerar em nós, infelizmente, o desespero. O desespero porque a pessoa pode perder a esperança. Bem, eu adquiri isto aqui, eu me apeguei a isto e perdi. Aí a pessoa se desespera. Ou então, eu não consegui adquirir. Aí a pessoa se desespera, né? Porque ela enxerga a razão do seu viver nas coisas erradas. E se você não consegue adquirir aquilo ou perde aquilo, se desespera, né? E o desespero não deixa de ser um tipo de tristeza. Então você vê o quanto o pecado capital da tristeza ligado à inveja, ele é nocivo para a nossa vivência de fé, para a nossa caminhada. E, Frei, mas por que também a inveja? Porque vamos fazer aqui agora a virada da coisa, ou seja, eu endeusei a comida, colocando o sentido da vida nas sensações, nos prazeres, eu endeusei o sexo, eu endeusei os bens, o dinheiro, e se outra pessoa consegue e eu não, eu sinto inveja. E eu fico triste, aqui, por que a inveja entra com a tristeza? Eu sinto inveja do outro que conseguiu e eu não, e eu fico triste porque eu não consegui e a outra pessoa conseguiu. Tem inveja e até um certo ciúme aqui também, né? E o pior, a inveja, no sentido literal como inveja mesmo, é também porque
Eu não quero que a outra pessoa tenha, o que tem e conquiste o que conquistou. Eu penso que eu quero aquilo que a pessoa conquistou para mim e acho que a pessoa não merece ter aquilo que ela conquistou. Essa é a inveja. Porque não está errado, vamos colocar um exemplo banal, bobo. O seu vizinho adquiriu um carro 0 km. Não está errado você, poxa, o vizinho conseguiu um carro 0 km. Vou batalhar, eu também quero um carro 0 km. E você vai e compra um carro 0 km. Isso é inveja? Não. O que seria inveja? O vizinho conseguiu comprar um carro 0 km. Eu já começo a me remoer. Ele não devia ter conseguido aquilo. Conseguiu primeiro que eu. Ou então, ele não é merecedor disso. Eu quero esse carro dele para mim. Ele não deveria ter esse carro. Aí é inveja. E está associado a uma tristeza, porque eu me entristeço se o outro consegue e eu não consigo aquilo que eu estou endeusando. Né? Então, é altamente destrutivo, consome as pessoas. Isso serve não só para bens, isso serve inclusive para dons. Né? E aqui já começa um pouquinho do que seria a cura da tristeza e inveja como pecado capital. Que cura seria essa? Aprender a valorizar a qualidade e os dons das outras pessoas. Ver nisso uma riqueza e não sentir ciúme do que o outro tem ou pode construir. Saber alegrar-se com aquilo que de bem e de dom e de qualidades a outra pessoa tem. Né? Aliás, é até uma reflexão válida, né? O verdadeiro amigo, ele não é o amigo, não é só aquele que está ali nas horas de sofrimento. O verdadeiro amigo também ele se mede por aquele que sabe ficar contente, feliz e satisfeito quando ver o amigo se realizando, conquistando as coisas. E aí eu vibro porque o meu amigo conseguiu. Né? Aqui está a verdadeira amizade. Eu sei ficar feliz com o bem do outro, ao invés de sentir ciúme ou inveja. Mas não se desespere. Meu Deus, eu sinto isso. Sim, todos nós sentimos. Uns mais, outros menos. É uma coisa que a gente sempre vai ter que combater em nós. É pecado capital. Portanto, a nossa natureza enfraquecida, uma vez ou outra aqui e acolá, vai sentir as tentações de tristeza e de inveja. Né? Os santos padres, lembra que falei nas outras formações dos santos padres, eles falam que dentro desse pecado, porque eu me apeguei a coisas, me apeguei a sexo, me apeguei aos bens e a dinheiro, né? Ele brota essa tristeza, essa amargura, inclusive a maldade, e você já entende por que é a maldade, ou seja, a maldade no sentido de inveja, né? Brota também o rancor desse pecado, porque eu fico com rancor do outro ter conseguido e eu não ter conseguido. Ressentimento também, sempre em relação ao outro, veja, por isso que entra a inveja aqui. Eu fico ressentido porque com o outro está dando tudo certo e comigo não, né? Também a impaciência, porque eu não estou conseguindo, eu não estou chegando, dá tudo certo para os outros e não dá certo para mim, né? Brota desse pecado da tristeza e inveja, desse pecado capital, acaba perturbando os nossos relacionamentos, dizem os santos padres. Por que perturba? Exatamente isso que eu disse. Você acaba entrando numa relação com os outros de inveja, de ciúme, e não consegue valorizar a outra pessoa, a qualidade e os dons da outra pessoa, e não consegue se alegrar com o bem que a outra pessoa recebe. Aliás, sobre isso aqui, São Francisco de Assis é extremamente duro. Nos escritos de São Francisco, ele fala que o irmão que sente inveja, ciúme do outro irmão, está invejando o próprio Deus e por isso está cometendo pecado de blasfêmia, porque tudo que a outra pessoa pode fazer de bom e todas as qualidades que o irmão tem, foi Deus que concedeu.
portanto está invejando o próprio Deus, né? Bem, então os santos padres ainda não falam daquilo que eu já dei pistas aqui para vocês. A pessoa que sofre da tristeza ligada à inveja, desse pecado capital, falta esperança e acaba entrando em desespero, porque está colocando a sua esperança nas coisas erradas. E quando não as consegue, vê os outros conseguindo, quando as perde e vê os outros conseguindo, se desespera, porque não consegue enxergar Deus, que é a nossa grande esperança, não consegue enxergar o projeto de Deus, que é a vida eterna, que é a nossa grande esperança, o nosso grande sentido da vida, não consegue enxergar o amor de Deus, que é também a nossa grande esperança, somos amados. Então, aí a pessoa sente dificuldade, segundo os santos padres, a partir dessa tristeza e inveja como pecado capital, sente dificuldade de rezar, de orar, porque sempre quando para silenciar e rezar, a cabeça está zoando ali nos bens que eu gostaria de conseguir, ou nos bens que eu perdi, ou nos bens que o outro ganhou. Quer dizer, o cara está zoado da cabeça e não consegue, né? Infelizmente. Então, eles falam ainda que a pessoa acaba girando em torno de si mesma, né? Aí aqui os santos padres nos lembram uma coisa clássica. Por que Caim matou Abel? Lá no livro do Gênesis, inveja. Caim matou Abel por inveja, porque Abel procurava dar o melhor de si para Deus, daquilo que ele produzia, daquilo que ele fazia. E aquilo agradava o coração de Deus porque era dado com generosidade. E causava em Caim inveja, porque Caim tinha um coração pusilânime, pequeno. Em vez de oferecer o melhor dele, ele oferecia aquilo que sobrava, o pior, o resto. Não era generoso. E claro, como não era feito de coração, com um comprometimento, claro que aquilo ali não agradava o coração de Deus. E foi no pecado da inveja que fez com que Caim, no livro do Gênesis, matasse Abel. Então, tomemos cuidado para não deixar a inveja tomar conta de nós, senão nós viramos, de certa forma, eu não digo assassinos, mas eu digo agressores, desrespeitosos, fofoqueiros, gente que não que desmerece e diminui o outro, ou entra em competição e atrito com o outro por causa da inveja. Olha aí, é por isso que atrapalha nossos relacionamentos a questão da inveja. E o invejoso é sempre alguém triste, porque não está satisfeito consigo mesmo, não está satisfeito com as coisas os dons que ele tem. Quer dizer, a pessoa invejosa fica triste porque não consegue enxergar as qualidades que ela tem, os dons que ela tem, os méritos que ela tem, as graças que Deus opera na sua vida. Fica olhando sempre para o outro e condicionando a sua realização ou equilíbrio ao que o outro é, ao invés de condicionar isso primeiro a Deus e depois e segundo a si mesma, né? Com um amor próprio equilibrado, aonde a pessoa se valoriza, uma autoestima, né? O remédio para esse pecado capital que está associado à inveja, tristeza, é tomar consciência de que nós somos amados e, portanto, eu não preciso colocar a minha carência de amor nos prazeres e nem nos bens. Tomar consciência que eu sou amado e por isso Deus me enriquece com dons e reconhecer esses dons em mim, né? Não ficar alimentando pensamentos negativos, né?
em relação àquilo que eu consigo ou deixo de conseguir. É importante estar satisfeito com aquilo que eu tenho, é importante estar satisfeito com a luta que eu travo, e é importante saber que se você trava um esforço no dia a dia para vivenciar a sua fé, para adquirir o conforto da sua família, o patrimônio que você necessita, e estar satisfeito com isso, não é? Com aquilo que você conquistou ou está conquistando com a graça de Deus. O remédio para a tristeza e também a questão da inveja é, como eu disse também agora há pouco, saber valorizar a outra pessoa, saber alegrar-se com os dons e com a riqueza da outra pessoa, ao invés de ficar sentindo ciúme e inveja, saber ser fraterno, ser irmão, colaborar com o outro, ao invés de competir com o outro, né? E, claro, o desapego das coisas, né? Saber abrir mão, saber partilhar, né? O desapego de si, né? Não estar tão apegados às suas ideias, aquilo que eu quero, fechado naquilo ali, né? Isso ajuda a curar da tristeza, ajuda a curar da inveja. E saber estar consciente também que as coisas passam. Para que eu vou me apegar a prazeres, a bens? Eles são passageiros. Eles não são o sentido da vida. Eu tenho que tomar essa consciência, né? E, claro, nós estamos falando de tristeza, então, portanto, o louvor, saber louvar, saber agradecer, bendizer a Deus, ter uma atitude positiva diante da vida, e dentro disso, inclusive, se cercar de estímulos positivos, né? Não é fuga da tristeza, nem é fuga dos problemas ou das situações difíceis da vida. Mas a gente tem que saber alimentar dentro de nós uma atitude positiva. Uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só se lamenta, uma pessoa que fica só num pessimismo, né? Eu lembro que existia um personagem de um desenho animado quando eu era criança, da Hanna-Barbera, que era uma hiena, né? Essa hiena era interessante. Depois você pesquisa. Ela era pessimista, então ela tinha sempre o bordão dela era isso: ó dia, ó azar, ó tristeza. Quer dizer, vivia sempre assim, se lamentando, né? E então a gente tem que parar com esse negócio: ó que dia, ó que azar, ó que tristeza. Não, tá triste, vai louvar, pega um salmo de louvor, né? Tá triste, vai rezar agradecendo a Deus as coisas boas, em vez de só olhar para as coisas ruins. Está triste? Louva a Deus pelos dons que você tem, enxergue em você as suas qualidades. Está triste? Olha, eu só posso falar das minhas referências. Eu estou com 48 anos, né? E eu vi muito os Trapalhões, né? E hoje no YouTube tem muitos os Trapalhões, os quadros que você acha graça ali das brincadeiras, das bobageiras dele lá. Vai assistir um quadro de humor, vai sorrir. Tá triste? Vai ver um filme de comédia. Tá triste? Ouve uma música animada, põe o teu pensamento para cima. Quer dizer, não fica alimentando negativismo, né? Não fica se lamentando da vida, porque isso não resolve. Não fica se lamentando de um passado que já passou. Não fica se lamentando com a preocupação no futuro que ainda não chegou. Vive bem o teu presente, né? No louvor, numa atitude positiva, né? Esquece da vida do vizinho, esquece não cuida da vida dos outros, cuida da tua, né? E se alegra com o bem do outro e com os dons do outro, porque o dom do outro me enriquece, porque o que ele sabe fazer me enriquece no que eu não sei fazer, e o que eu sei fazer enriquece a outra pessoa no que ela não sabe fazer. Então o irmão é um dom, é uma riqueza, não alguém para ser invejado,
eu ficar triste por uma coisa ou outra, né? Então, um sair de si mesmo, um estar satisfeito com o que tem. Isso aqui é o remédio para o pecado capital da inveja ligado à tristeza. Vamos passar para o próximo pecado capital, né? Que eu quero nessa formação acabar todos os pecados capitais, né? A gente poder fechar. Então, o quinto pecado capital é chamado de assídia, que também é chamado, né, nas listas de pecados capitais espirituais feitas por alguns padres do deserto, de preguiça, né? Então, só que essa preguiça aqui não é só aquela preguiça de você não ter coragem de fazer as coisas, né? É uma preguiça que é um abatimento, a assídia. É uma insatisfação com as coisas. A assídia, ela é uma negligência em praticar o bem e a religião. Então, a assídia é uma espécie de preguiça espiritual, muito séria, né? Muito grave, que acomete muitas pessoas na caminhada, porque você começa entusiasmado a sua caminhada, tem um momento espiritual ou um momento de encontro com Deus, né? Ou numa missa, numa pregação, ou num encontro espiritual, ou meditando a palavra, não sei, cada um tem a sua maneira, já teve um encontro com Deus de alguma maneira, né? E aí você se entusiasma, vai, caminha, só que depois aquela caminhada começa a cair numa rotina, certos defeitinhos que você começou a trabalhar, de repente eles começam a voltar. Aquele sentimento, aquela emoção que você tinha, às vezes quando rezava, agora já não tem mais tanta emoção. E até isso aqui tem uma lição também, né? Oração, espiritualidade nem sempre vai te emocionar. Muito pelo contrário, quanto menos emoção você sentir, mais maduro você é na sua oração, na sua espiritualidade, porque você está ali por convicção, porque você sabe que mesmo não sentindo nada, Deus está. Você sabe que mesmo não sentindo nada, a graça acontece. Você sabe que mesmo não sentindo nada, aquele valor é um valor para você e você aderiu a ele independente de sentimentos. Isso é convicção, né? É como estudar sem querer estudar. Eu estudo porque eu preciso, tenho a convicção de que esse estudo vai me servir. Mesmo que eu não queira fazer, mas eu faço. Então, isso é uma fé de convicção. E a assídia, ela bate bem aí, ela vai nos minando, vai nos esfriando, vai nos colocando também naquilo que muitos homens e mulheres de espiritualidade dentro da igreja chamam de deserto, né? Uma secura espiritual. Os santos padres chamam também de demônio meridiano. Por que demônio meridiano? Porque eu não sei qual é a região do país que você nos assiste mora, mas, por exemplo, aqui, norte, nordeste, região quente, né, especialmente no verão, ali após o almoço, aquele calor, você ali com a barriga cheia, que dá uma certa lerdeza, né? Você fica meio sonolento, né? E então esse é o demônio meridiano. Você fica meio anestesiado, sonolento. Também, como nós estamos falando, esses santos padres, eles fizeram esses momentos de deserto no Egito, né? Então, alguns deles são de lá. Então, também é uma região quente, né? Que seja que é o demônio do meio-dia, que você, com uma barriga cheia, com aquele calor, você tende a ficar um pouquinho mais lento, a ter uma sonolência. Por isso eles chamam de demônio meridiano. Então, a assídia, ela faz com que a gente vá esfriando na vivência da fé, vai negligenciando as práticas de fé. Ela gera também uma certa malícia em nós, né? Um certo rancor, porque às vezes a pessoa
vivenciou a fé, caminhou, já tem uma certa experiência, e você espera que já a essa altura do campeonato, da vivência que você já tem, das orações que você já praticou, da espiritualidade que você fez, você esperava estar num outro patamar, mas não está. Então, a pessoa fica meio rancorosa porque, puxa vida, tanto esforço, onde é que eu cheguei, né? Então, esse é o pecado da assídia, o pecado capital. Então, nos dá também um certo desespero, exatamente por isso. Porque também aqui nós temos uma outra lógica. E isso aqui se observa quando você estuda um pouco de psicologia, e existe na vida, a assídia ela é comparada com uma linha que se traça da vida, né? Você começa subindo, e aqui no centro a gente chega, digamos assim, na metade da vida, que seria mais ou menos considerada ali os quarentões, né? 40 anos, né? E aí quando você chega aqui nessa metade, você olha para trás e constata, nem tudo aquilo que você planejou, você conseguiu, você fez. Nem tudo aquilo que você esperava ter, você tem. Entendeu? Então, começa a dar uma tristeza, uma preguiça, uma assídia, um abatimento, um desespero, porque você vai se decepcionando com a sua vida, porque você fica olhando para aquilo que você antes tinha como um ideal e esperava realizar e não realizou. Esperava que acontecesse e não aconteceu. Esperava até que você estivesse num outro patamar de amadurecimento e de repente você chegou aos 40 e não é nada disso. Você vê que você continua com alguns defeitos, você vê que você continua com alguns erros, você esperava não ter mais, você vê que você ainda tem insegurança com algumas coisas que você esperava estar mais seguro, você vê que você esperava espiritualmente estar mais desenvolvido na caminhada espiritual e não se desenvolveu. Então a pessoa se desespera, cria um torpor, cria essa preguiça espiritual, esse desânimo. Só que aí, para não deixar você no vácuo, e também ainda vou falar do remédio, mas já vou colocar aqui um dos remédios para fechar a ideia. Tudo bem, chegou na metade da vida, viu que nem tudo aquilo que você planejou deu certo, normal. Aí olha para frente e vê que não dá mais para o tempo agora não é mais o mesmo. Então não dá mais para fazer tudo aquilo que você planejou. E agora você vai para frente, tem outras perspectivas, mas não vai ser possível recuperar o tempo que a gente acha que foi perdido. Então isso aqui é um ledo engano. Que bom que você subiu essa escalada e chegou até aqui nesse ápice, nesse ponto. É preciso saber enxergar também as coisas boas. Muita coisa a gente superou. Eu posso não ser um poço de sabedoria, mas já acumulei alguma sabedoria. Eu posso não ter trabalhado todos os meus defeitos, mas alguns eu já trabalhei. E eu posso não ter adquirido tudo que eu queria adquirir, mas alguma coisa eu já adquiri. Eu posso não ter atingido todas as metas que eu almejei, mas algumas eu conquistei. Então tem que virar a chave, eu tenho que olhar aquilo de positivo eu consegui. Até porque ninguém consegue ter aproveitamento 100%. Né? Então, senão você cai no torpor, na assídia, né? Na indiferença, aquilo que também chama de noite escura, né? Inclusive no próprio livro de São João da Cruz, Noite Escura, fala dessa aridez espiritual. Então, a assídia está associada a essa questão de também as pessoas perdem a perseverança, vai perdendo a fidelidade nas coisas, né? Vai perdendo aquela amizade com Deus, porque você vai esfriando e vai negligenciando a tua oração, vai deixando de rezar, vai negligenciando a tua vivência da fé.
vai deixando de... Eu acho muito arriscado isso que eu vou falar, porque eu hoje, na compreensão que eu tenho de fé, a compreensão que eu tenho de fé é que fé não é uma questão de cumprir tarefas para Deus, mas a prática de fé, que não é um cumprimento de tarefas para Deus, ela é uma correspondência de amor a Deus. E é uma maneira de eu me abrir para que Deus haja em mim. Então a pessoa vai esfriando nas práticas de fé, né? E é isso que é a assídia, né? Vai perdendo essa amizade com Deus. E vai também, como eu disse, lembra da curva que vai subindo dos 40 anos, depois desce, né? Ela vai odiando o que tem, porque ela não consegue enxergar que isso são coisas boas, não são ruins. E vai desejando o que não tem. Ou seja, cheguei até aqui, nesse ponto, e aí eu acabo na assídia, odiando o que eu tenho, em vez de eu valorizar e me alegrar, e começo a ficar triste porque eu já não tenho mais tanto tempo para conseguir outras coisas, né? Já não dá mais tempo de conseguir aquilo que eu acho que eu perdi, né? Então, eu vou desejando o que eu não tenho, né? Então, nós precisamos tomar consciência desse pecado capital, e às vezes as pessoas passam por ele, tanto no ponto de vista espiritual, como também na vida, nessas fases da vida mesmo, como eu estou usando a questão da faixa etária, né? Então, a pessoa, e por incrível que pareça, a assídia, que é um tipo de preguiça, um abatimento, pode nos levar ao ativismo para as coisas. Como assim, Frei? A pessoa com assídia pode se lançar em fazer um monte de coisa, um monte de tarefa, um monte de trabalho, um monte de projeto. Então, a assídia aqui, ela não está ligada a uma preguiça no sentido que eu vou deitar numa rede e vou dormir. A assídia, do ponto de vista espiritual, eu perco o ânimo para tudo aquilo que é espiritual e me lanço em tudo aquilo que é material. Corre, ativismo, porque aquilo ali vai, digamos assim, me anestesiando. Vai anestesiando em mim aquele sentimento que, puxa vida, né? As coisas não são como eu gostaria que fosse, eu me decepcionei com algumas coisas, então eu fui me desanimando, eu fui caindo na rotina. Então, para eu não sentir isso, eu corro para as atividades, eu corro para o ativismo, eu corro para um monte de compromisso, eu corro para me sobrecarregar, para poder ser um tipo de muleta, de anestésico, né? A assídia faz isso. E aí, do outro lado, eu me acomodo, eu não consigo rezar, não consigo me concentrar para rezar, não consigo arranjar tempo para rezar, não consigo ter ânimo para rezar, né? Não consigo ter ânimo para viver as práticas da fé. Assídia. Ou seja, eu sou super ativo para fazer os trabalhos, mas eu não consigo ter espiritualidade. Assídia, né? Por isso dá uma inquietação interior. A pessoa não para no lugar, é sempre inquieta, né? Então, é uma preguiça espiritual, é uma perda de sentido para a vida também. A assídia traz isso. A assídia, eu acho que junto com o orgulho, é um dos piores pecados capitais. Porque a assídia, ela, se você não tomar cuidado, ela te desestrutura na tua vivência da fé e ela te desestimula na caminhada da vida no dia a dia, né? Então, o remédio para a assídia, bem, é alimentar a esperança em Deus, a perseverança. Então, você está rezando, continua, tenha um horário, aquele horário seja fiel. Mas eu não estou sentindo nada, vá assim mesmo. Mas eu não estou com vontade de ir para a missa, vai mesmo sem vontade.
Porque aqui eu lembro a história de Santa Teresa, doutora da Igreja, reformadora dos Carmelos, que sentiu assídia. Ela não conseguia rezar, não conseguia ficar 5 minutos na capela. Mas para ficar, que ela era dura na queda, pediu para as irmãs trancarem ela na capela. Mas mesmo trancada na capela, ela não conseguia se concentrar para rezar. Mas ela entendia também a oração como estar na presença de Deus. Então, o que eu vou fazer para eu permanecer na presença de Deus? Aqui na capela trancada. Vou contar tijolo. Ficou contando tijolo na capela, né? Para não sair da presença de Deus, para estar ali, né? Da maneira como ela poderia estar. Então se tornou um sacrifício, portanto se tornou uma maneira de amar a Deus ali, perseverando, insistindo. Inclusive ela é uma mística, e os místicos têm experiências extraordinárias com Deus. Então ela perguntou para Jesus quando foi que mais ela agradou Jesus. E a resposta foi essa: quando por amor a mim tu te trancar-te na capela e ficar-te contando tijolo para permanecer na minha presença. Ou seja, a perseverança. Então, quando você não estiver sentindo vontade de rezar, aí que você tem que rezar. Sacrifício, prova de amor a Deus. Quando você não estiver sentindo vontade de ir para a missa, aí que você tem que ir para a missa. Sacrifício, prova de amor a Deus e uma fé convicta, porque você sabe, não estou sentindo nada, mas eu sei que essa missa é um bem para mim. E eu quero aderir a esse bem. Eu não estou sentindo nada, mas eu sei que essa oração é um bem para mim. Então eu quero aderir eu quero esse bem na minha vida. E por isso eu vou rezar. E as pessoas pensam o contrário: eu não estou sentindo nada, eu não vou rezar. Não estou sentindo nada, não vale, não vou para a missa. Estão errando, né? Então, importante, o remédio para a assídia passa por aí. Ter paciência consigo mesmo, com o mundo, com a vida, né? Suportar os sofrimentos. Olha, meu irmão, minha irmã, as coisas dão errado na vida, é assim mesmo. Nem tudo que a gente quer, a gente vai conseguir. Nem tudo que a gente espera vai acontecer do jeito que a gente espera. O mundo tem várias variáveis econômicas, políticas, sociais e espirituais, e tem o outro que no agir dele também me afeta. Então nem tudo depende de mim. Eu faço a minha parte, eu faço o melhor que eu posso fazer e eu me esforço, mas nem tudo vai sair como eu quero. Nem todas as pessoas vão corresponder às minhas expectativas e nem todos os meus projetos vão sair da maneira como eu espero que saiam. Paciência, é da vida, é do jogo da vida. Aliás, eu tenho usado muito essa frase no aconselhamento que eu faço. Faz parte do jogo. O atleta, o jogador de futebol entra no campo, ele não vai conseguir dar todos os passos corretos, ele vai errar alguns passos. Paciência. E nem por isso o atleta vai parar de jogar, vai desanimar, vai desistir de continuar jogando, porque ele deu um ou dois passos, ou até 5, 6, 10, 20 passos errados. Faz parte do jogo. Ele erra, ele deu um passo errado, ele se desculpa com os amigos, ele volta para o jogo. Ele não fica lá se lamentando, com pena de si mesmo, resmungando porque deu um passo errado. A vida é assim, gente. Então, vence a assídia quem tem paciência, que sabe dos seus próprios limites, que aceita esses limites, que trabalha aos poucos esse limite com a graça de Deus, que suporta os sofrimentos da vida. A vida tem sofrimento porque a nossa existência toda foi marcada pelo pecado. Então, os sofrimentos, eles estão aí, né? Você queira ou não queira, eles vão acontecer. Então tem que saber suportar, né? Esfriar a cabeça e valorizar aquilo de bom que eu tenho e o que de bom também está ao meu redor, né? Então é remédio para a assídia. Não se precipitar, viu? Quando você estiver desanimado, desanimada, não tome decisões naquele momento, né? Você tem que permanecer onde você está. O pior conselheiro para você
na sua vida é você estar numa situação difícil e tomar uma decisão naquela situação difícil, naquele momento de assídia, ou naquele momento de desânimo, porque você não vai ter lucidez nem equilíbrio suficiente para tomar a decisão. Geralmente vai tomar a decisão errada. Então, quando a gente não está bem, a gente não toma a decisão. A gente tem paciência, a gente espera a poeira baixar, espera a cabeça esfriar, né? Para poder tomar qualquer decisão. Então, para vencer a assídia, eu também preciso perdoar a mim próprio. Por não ser tudo que eu esperava que eu deveria ser. Eu já queria ser um santo aos 40 anos, mas não é, pecador. Se perdoe. Paciência. Eu já queria ser o bam, sei lá, da música a essa altura da vida, mas não sou. Paciência, se perdoe, é assim mesmo. Tenha paciência consigo mesmo, com as suas falhas, com os seus erros. Não adianta ficar se cobrando demais, se condenando demais e se julgando, porque aquelas metas que você tinha, porque, gente, o ideal nunca é igual ao real. O ideal nos impulsiona, mas o ideal, ele não vai ser atingido na plenitude. A realidade é que nós temos o ideal para poder, a partir, termos o entusiasmo de perseguir metas em Deus. Mas isso não significa que nós vamos ser 100%. Se perdoe. Você não é 100%, ninguém é 100%. A vida inteira nós vamos falhar, vamos errar, faz parte da vida. E para isso também Deus nos deu o sacramento do perdão, da reconciliação, para se arrepender, pedir perdão, continuar caminhando. Né? Se perdoe. Porque se você não se perdoa, se cobra demais, você desanima. Pecado capital da assídia. Mais uma vez, ter consciência que Deus me ama como eu sou. Deus te ama do jeitinho que você é. Claro que Ele pede a sua conversão, mas Ele te ama do jeito que você é. Não fique fantasiando você. Eu tenho que ser perfeito para que Deus me ame. Mentira, ilusão. Primeiro que você não vai ser perfeito. E segundo que Deus te ama na tua imperfeição. Não porque Ele está exaltando a imperfeição, mas é porque aquele amor de misericórdia. Deus olha para a nossa miséria e nos ama na carência que nós temos. Bem, também é importante, se for possível, fazer direção espiritual, né? Com um conselheiro, uma conselheira espiritual, que seja experiente, equilibrado, né? Para não correr o risco. Também, se você pega um conselheiro, uma conselheira espiritual que seja um fanático, ou que seja um desleixado, vai te atrapalhar. Né? No mais, desculpa aqui o pigarro, né? Porque a gente falando direto assim, a garganta cansa. Faça poucas coisas, não se atarefe de muita coisa, não. Né? É como diz um canto franciscano, se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. É um tiro que sai pela culatra, ou seja, você espera dar o tiro para frente, ele sai para trás e te atinge, quando você se cerca de práticas espirituais, de um monte de coisa que você vai fazer, de um monte de projeto, e mil e uma coisas para dar conta, você vai cair na assídia, você vai desanimar, porque é muita coisa que você não vai dar conta, e apesar de ter bons propósitos, essas coisas você não vai dar conta, vai desanimar e vai se entristecer e vai cair na assídia, no abatimento. Então, se você... Vamos dar um exemplo bem prático. Você fez um propósito de rezar um rosário todos os dias. Tá, que coisa boa. Se você consegue, tem tempo, se você tem, digamos assim, a disposição para isso e der, ótimo, faça um rosário todos os dias. Um rosário são 4 terços, né?
com os 4 mistérios. Mas, se você se propor de rezar um rosário, mas você não consegue, você percebe que você só reza 2 terços todo dia, por causa de uma série de situações da sua vida que não te possibilitam rezar os 4 terços do rosário. Então, propõe para você 2 terços. É o que você dá conta. Não adianta você se sobrecarregar com 4 terços, porque você faz a meta de 4, não consegue, se frustra, fica se julgando, se condenando, se cobrando, porque não conseguiu atingir a meta de 4 que você se propôs. Então, é um tiro pela culatra. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. E também remédio contra a assídia você ter contato com pequenos trechos da palavra de Deus. É bom sempre meditar a palavra de Deus todos os dias. E até eu recomendo aquela liturgia diária, né, que nós temos, que tem o Evangelho do dia. Leia aquele Evangelho todo dia, dê um tempinho, medite ele. Isso ajuda, vai nos estimulando, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai lendo, um pouquinho a cada dia, aquela palavra começa a fazer efeito em nós, né? A longo prazo. E, por fim, Deus, Ele tira as nossas emoções na nossa vida de oração e na espiritualidade para que a nossa fé se torne uma fé convicta. Ou seja, se você está rezando e não sente nada, louvado seja Deus, é um momento de graça. É aí que você está sendo realmente maduro na fé. Porque você já está rezando, porque você é convicto de que a oração é um bem. E que ela é um bem independente de você sentir qualquer coisa. Você aderiu a esse valor como comunhão com Deus. E você sabe que misteriosamente, mesmo que você não sinta nada, a oração está surtindo os efeitos em você, está te abrindo para a graça de Deus. Então, vivenciar a fé sem emoção. De vez em quando Deus vai dar momentos de emoção. Nós somos feitos de emoção. É bom, mas não pode ser pura emoção. Então, muitas vezes Deus nos dá a noite escura, Deus permite que a gente viva uma aridez espiritual para a gente ter essa maturidade. Eu não estou aqui só porque eu me emocionei. Eu não estou aqui só porque eu me senti, eu chorei, eu senti o meu coração disparar. Não. Eu estou aqui porque eu creio em Deus, eu creio que Ele age, eu concordo com o valor que Ele me ensina do amor, eu concordo com o valor que Ele me ensina da oração, eu sei que esse amor, que essa oração age em mim misteriosamente e por isso eu os pratico mesmo que eu não me emocione. Isso é maturidade espiritual. E os grandes santos, no finalzinho da vida deles, muitos deles sentiram aridez espiritual. Não sentiam emoção nenhuma, mas permaneceram fiéis porque eles estavam ali numa fé de convicção, não apenas de sentimentalismo. Vou citar 2 grandes santos. São Francisco de Assis, que enfrentou uma grande aridez no final da sua caminhada. Ele ia para o Monte Alverne e gritava, fala-me, em italiano, parla-me. E Santa Teresa, né, Santa Teresa, não, a Teresa, a Madre Teresa de Calcutá, me perdoe o branco. Se você for ver, tem um filme dela muito bonito, e eu creio que é inspirado também nas coisas que ela falou, que tem muito registro, que no final da vida ela fala isso para o diretor espiritual dela, lá no finalzinho,
ela diz que ela não tinha aquele sentimento, que ela sentia como se um turbilhão, uma onda de dor e de sofrimento cobrisse ela. E ela não tinha mais aquele entusiasmo do início. E o diretor espiritual vira para ela e diz: nas tuas palavras eu vejo Cristo crucificado, mas nas tuas ações eu vejo Cristo amoroso e misericordioso. Ou seja, ela tinha convicção, embora não sentisse, não tivesse aquela emoção tomando conta dela, de que ela tinha que agir com misericórdia e com amor. E como ensinou para as irmãs, sempre com um sorriso no rosto. Então, ela vivia uma fé de convicção e não de emoção. E por isso fez a caridade que fez, como Madre Teresa de Calcutá. Bem, nós vamos ficar por aqui. Eu tinha a pretensão de esgotar o estudo hoje, mas infelizmente não vai ser possível. Nós ainda vamos precisar ver ainda a ira e o orgulho, porque como é um conteúdo muito denso, né? Você vê que a gente começa a falar e começa a escavar aí muitas coisas. E a gente espera que cada um de nós, através desse estudo, possa crescer espiritualmente, possa adquirir, digamos assim, um conhecimento que nos ajude a trabalhar o nosso interior, a nossa caminhada de conversão. Bem, me despeço aqui de você e peço que você possa divulgar essa formação, e ela está gravada no canal do YouTube da Comunidade Paz e Misericórdia e também está linkada no canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Luís, Maranhão. Deus abençoe e que nós possamos conhecer as nossas fraquezas e os pecados capitais, para que com Cristo, na ação do seu Espírito, possamos nos trabalhar e superá-los aos poucos, num constante processo de conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Até um próximo encontro.